Olha só, tem um exemplo aí de uma gangorra. Eu fiz aqui, ó. Temos três principais pontos para que possamos identificar o que são alavancas. Então, nessa aula de hoje, nós iremos aprender o que são alavancas, para que elas servem, os três pontos principais para que elas possam ser chamadas de alavancas e os três tipos de alavancas diferentes modelos, né, que nós poderemos classificá-las, tá? Então, aqui eu tenho três pontos, como a gente pode observar na imagem aí. No meio, eu tenho um ponto fixo. Aqui, eu tenho força potente. E aqui, eu tenho a força resistente. Qual a diferença dessas duas coisas? O ponto fixo eu já sei que é uma coisa fixa, é uma coisa que está presa em um determinado lugar. Mas o que é força potente e o que é força resistente? Digamos que aqui tivessem duas pessoas, tá? Então, uma está aqui embaixo e a outra está aqui em cima. Quem está aqui embaixo está colocando a força-potência, ou seja, está colocando força para que determinadas coisas, determinado objeto, seja modificado de lugar, seja tirado, seja transportado, tá? Então, a pessoa que está aqui em cima, ela é a resistência. Vamos sempre lembrar que tudo aquilo que nós iremos mover, transportar, tirar do lugar, ela é a resistência, tá? Então, se uma pessoa estava aqui embaixo, né, precisou colocar força para mover a daqui de cima, então a que estava aqui em cima, a pessoa ou um objeto, é chamada de força-resistência, tá? Então, eu tenho ponto fixo, potência e resistência. Só que eu posso classificar essa gangorra. Ela é chamada de interfixa. E aí vamos aprender bem. Porque nós temos três tipos de alavancas: interfixa, interpotente e interresistente. E como é que nós sabemos diferenciar o que são? Quando ela é interfixa, quando ela é interpotente, quando ela é interresistente. Eu dei o exemplo da gangorra aqui. Mas, por exemplo, se eu pegar a tesoura é um tipo de alavanca? Se você respondeu que sim, você respondeu correto. Isso mesmo, é um tipo de alavanca. Aqui nós temos, no meio, o ponto fixo. A potência, vocês já sabem onde é a potência. Onde é a potência da tesoura? Onde eu vou colocar os meus dedos, né? Para fazer força, para cortar, para movimentar, para transportar algo. E aqui, né, no meio, vai estar a resistência, vai estar o que eu preciso cortar, vai estar o que eu preciso mover, não é isso? Então, a tesoura também é uma espécie de alavanca e é interfixa, tá? Ela é interfixa. E por que ela é interfixa? Porque o ponto fixo está no meio. Nós sempre vamos observar quem está no meio das alavancas, tá? Quem estiver no meio vai ser a denominação do nosso tipo de alavanca, se é interfixo, interpotente ou interresistente. Vamos conhecer mais outro tipo de alavanca? Aqui eu tenho uma espécie de uma catapulta, tá? A catapulta, vamos aqui olhando essa imagem. Aqui está a resistência. Está algo que eu vou mover. No caso, digamos que eu vou colocar uma bolinha de papel, né? Então, eu vou colocar uma bolinha de papel aqui, ó, para que ela possa ser movimentada. Vou colocar uma força, né, aqui para baixo, né? Vou colocar uma força para baixo aqui. Aqui eu tenho um ponto fixo, mas aqui, ó, tem um elástico. Esse elástico é o que faz eu ter uma força, uma potência na catapulta, né? No que eu vou colocar ela para baixo, né? Quando eu soltar, ela vai arremeter a bolinha, né? E aí,
Esse elástico que tem aqui, ele vai denominar potência, tá? Então, ele é que vai fazer a potência, ele que vai fazer acontecer o arremesso, né? Então, quem está no meio é o ponto fixo? É a resistência ou é a potência? Então, quem está no meio aqui é a força potente. Então, esse tipo de alavanca, ela é chamada de interpotente. Tia, teria outro exemplo que eu pudesse, em casa, por exemplo, né, melhor? Temos sim. Aqui, ó, o que temos aqui? Uma pinça, tá? Essa pinça, onde está o meu ponto fixo? Está aqui, né? A resistência, que é o que eu vou tirar, o que eu vou mover, então está aqui nessa outra ponta, tá? E no meio eu tenho a potência, o que eu vou aplicar a força, né? Então, vou colocar aqui, ó, para colocar a força. Então, aqui eu tenho potência, ponto fixo e resistência. Então, quem está no meio? A potência. Então, se eu tenho uma potência no meio, essa é um tipo de alavanca interpotente. Então, nós já sabemos o que são tipos de alavancas interfixa e interpotente. Vamos conhecer qual é o outro tipo de alavanca que nós temos? Então, vamos para o último exemplo, né? Todos nós aqui provavelmente já vimos um carrinho de mão. Se não vimos, podemos utilizar como exemplo a mala, uma mala de viagem com rodinhas, a nossa bolsa, né? A maioria das pessoas usam bolsas com rodinhas, né? Então, se você já tem, já viu, já teve, né? Então, vamos usar ele como exemplo, tá? Aqui nós temos um carrinho de mão. Quem está no meio aqui é a resistência, ou seja, quem eu vou carregar, o que eu vou levar, o que eu vou transportar, o que eu preciso mover, tá? Aqui vai ser a força potente. Eu preciso colocar força para empurrar o carrinho de mão, ou carregar a minha bolsa, carregar a minha mala, tá? E aqui na roda, olha, eu tenho um ponto fixo. Então, o ponto fixo está de um lado, a força potente está no outro e a resistência está no meio, tá? Então, nesse tipo aqui de alavanca, eu posso saber que ela é uma alavanca porque ela possui os três tipos, força resistente, força potente e ponto fixo, mas eu também posso classificá-las em interresistente. Vamos lembrar de quem está no meio, tá? Então, se ela está no meio, aqui a força resistente está no meio, então, esse é um tipo de alavanca interresistente. E aí, deu para aprender direitinho? Nós temos alavancas quando nós temos os três tipos de pontos. O ponto fixo, o ponto resistente e o ponto potente. E nós temos também três tipos de alavancas. É a interfixa, interresistente e interpotente. E aí, vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos hoje?